Olá, terceiros anos. Nossa aula de hoje será sobre o movimento, o minimalismo, ok? Só localizar vocês, o minimalismo, ele é da arte contemporânea, ok, pessoal? Então, é o seguinte, para diferenciar arte moderna e contemporânea, a gente diferencia basicamente a questão temporal, tá? Até a Segunda Guerra Mundial, existiam os movimentos de arte moderna. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, os anos 50 e diante, esses movimentos vão ser caracterizados como arte contemporânea, ok? Tranquilo? Então, o minimalismo, o nome já diz muita coisa, ok? Minimalismo, o mínimo nos objetos artísticos. Quanto menos, melhor, ok? Só não confundir, porque a gente também vai encontrar o minimalismo como uma corrente filosófica de mudança de hábitos, tá? Ele também segue uma ideia similar, onde que você, para viver, não precisa de muitas coisas. Você precisa de um mínimo. Como assim? Você precisa, no máximo, segundo o minimalismo, claro, alguns teóricos minimalistas, de um número X de pares de sapatos, e não de 300 pares de sapatos. Entende? Tipo assim, você, para ter uma vida tranquila, você precisa só de 5 pares de sapatos. Né? Cada um com a sua função, porém você vai utilizar os 5 pares o tempo todo e não acumular e acumular. Porém, isso é uma outra discussão, tá? Mas só para fazer essa relação entre o movimento, que é um movimento artístico, que é um movimento artístico chamado minimalismo, com o movimento de mudança de vida e comportamental, que é um movimento outro, chamado também de minimalismo. Então vamos para ele em si, movimento artístico. Ok? A palavra minimalismo, ok, reporta um conjunto de movimentos artísticos e culturais que percorrem vários momentos do século XX. A gente já viu uma coisa parecida, tipo assim, sendo que ele tinha um outro nome na Rússia. Eu pego uma obra de arte e coloco o mínimo nela. Se você pensar, na Rússia teve um movimento bem parecido. Sendo que ele tinha outro nome, tá? Porque o minimalismo aqui, como corrente artística, ele vai ser basicamente norte-americano, tá? Então, ele está manifestado, né, através de fundamentos elementais, ok? Na arte visual, no design e na música. Como assim? Crianças, as marcas usam o conceito minimalista. Porque a marca ela tem que comunicar. Então, se ela colocar muita coisa, né, muitos elementos, você não vai entender, ok? Então, quando ela usa o mínimo, ela está usando essa base desse conceito minimalista, tá? Mas vamos seguindo. Olha essa obra para vocês se ligarem, que é uma obra, tá? A gente agora vai chamar também as obras de arte de objetos de arte. Por quê? As obras de arte, como a gente conhece de maneira mais tradicional, são aquelas que têm uma estrutura mais clássica, né? Como a pintura e a escultura, utilizando elementos como a gente considera mais nobres, como o mármore, tá? Na escultura. E na pintura, a tela, ok? E a tinta. Agora, na arte contemporânea, a gente vai perceber que muitas obras de arte vão ser, além do conceito de obra de arte, vão se tornar também objetos artísticos. Porque vão ser elementos mais próximos de um cotidiano, de um material do nosso cotidiano, do que esses materiais ditos mais nobres. Que, por exemplo, você em casa, você tem um travesseiro, e dentro desse travesseiro tem uma espuma, ok? Na arte contemporânea, eles vão utilizar essa estrutura, essa espuma, como elemento para a construção de objetos artísticos. Conseguem se ligar nesse sentido? É por aí. Então, vamos ver os objetos minimalistas. Inclusive, não tem título, tá? É do Carlos Farjado, onde o que é que ele faz? Isso aqui é pigmento, quer dizer tinta em gesso. É uma estrutura de gesso, um bloco de gesso pintado de azul. Claro, isso é a fotografia, tá?
desse bloco de gesso. Por isso que a gente coloca aqui como registro fotográfico. Como assim? Essa aqui não é a obra propriamente dita, é o registro dela. Exemplo, você está vendo esse vídeo, certo? Esse vídeo é um registro de uma aula de Onésia. Porém, Onésia, no momento que você estiver vendo esse vídeo, estará em um outro lugar, tá? Tipo assim, a Onésia física, ela existe, porém aqui no vídeo você está vendo uma representação de Onésia. Muita filosofia, né, minha gente? A cabecinha da gente, mas é por aí, tá? Então, isso aqui é um registro fotográfico. Quando você posta uma foto na sua rede social, você está postando um registro fotográfico seu. E aquele registro fotográfico, ele é temporal. Como assim? Ele é determinado momento, lugar e época. Por exemplo, se eu tirar uma foto agora e uma foto daqui a 5 meses, e se eu não cortar o cabelo, o meu cabelo vai estar diferente. É só para localizar. Meu Deus, muita filosofia para explicar um quadrado azul. Mas acha que eu não posso piorar o babado? Posso. Ou melhorar, né? Conceitos. Cada um entende conforme a sua realidade. Vamos lá. É do mesmo artista, tá? Esse aqui é o compensado. Então, quem conhece compensado sabe que é a base do material de alguns guarda-roupas e móveis que a gente tem em casa, tá? É uma madeira mais frágil, onde ele coloca lã, então é como se fosse uma madeira que foi forrada, tá? E ele coloca luzes de neon. É basicamente isso, a obra dele. Também é um registro fotográfico. Outro, que já é uma estrutura mais tridimensional, certo? Onde ele é espuma, tá? E dentro desse quadrado em si, desse cubo, vamos falar a forma geométrica certa. Cubo, quadrado, é só se fosse isso aqui, ó, tá? Quando é uma forma geométrica que tem 3 dimensões, é um cubo. Esse cubo, tá? Tem um som dentro dele. Olha aqui, ó. Dá pra ver, ó. O que estava saindo no som na hora, eu não sei, tá, crianças? Desculpa. Como eu falei para vocês, muitas logomarcas têm o conceito minimalista. Então, o minimalismo ele serve também para ser usado no design. Exemplo, a famosa Netflix, né? Quem não ama esse programa de streaming que coloca filmes e séries maravilhosos para a gente se deliciar no final de semana, né? Ou nas madrugadas para quem gosta de uma vida mais noturna, ok? Então, o minimalismo ele exerceu uma grande influência em vários campos, tá? Do design, da programação visual, do desenho industrial e na arquitetura. Então, quem está pensando em fazer faculdade de design já sabe que é uma corrente de pensamento, tá? O minimalismo. Então, os minimalistas, eles produzem objetos simples, porém, ele tem um sinônimo de sofisticação, ok? Crianças. Então, continuando, a gente vai conhecer alguns artistas minimalistas, tá, crianças? Aqui tem o Sol LeWitt. É importante se ligar nele porque a gente vai falar na próxima aula de um textinho dele, tá? O Frank Stella e o Donald Judd. Esses aqui são 3 exemplos de artistas que vão trabalhar o conceito minimalista em suas obras de arte, que vão ser estruturas, tá? Que vão ter tanto a dimensão de 2 dimensões, né? Bidimensional, como tridimensionais, ok? Então, eles 3 aqui vão ser esses artistas que vão trabalhar essa ideia do minimalismo nas obras de arte, ok? Vamos pro primeiro, que é o Sol LeWitt, né? Esse aqui, a foto dele, tá? E aqui, uma das obras que ele faz. Ele faz mais ou menos nesse estilo, preto e branco, utilizando elementos geométricos sobrepostos e criando quase como se fosse uma obra que beira o cinetismo. Como assim? Ela, dependendo de como você observa e da sua questão ocular, essa obra de arte, ela acaba dando uma certa tontura pelos elementos que estão em decorrência, né? Que são linhas, né? Que são... E é um preto no branco, que tem essa característica bem do que a gente conhece como cinetismo, tá?
Então, inclusive, até a composição, você vê que é uma obra de 2 dimensões, mas pela disposição dos objetos colocados dentro dessa pintura, dá a impressão de 3 dimensões, né? Não sei se eu estou viajando, mas é assim como eu leio a obra, ok? Outra obra dele que tem uma estrutura bem grande, tá? Para vocês perceberem que ele tem uma estética, ok? Uma estética na produção das obras de arte, tá? Essa relação de elementos geométricos como triângulo, trapézio e na questão das listras, né? O artista da zebra, também algum aluno já me disse isso em alguma aula, né? Ah, o sol é o artista da zebrinha, né? Talvez um bizu aí para vocês. Aí agora o Frank Stella, tá? Ele segue uma ideia similar ao Sol, mas com a diferença. As linhas, né, do Sol, do Frank, são mais sutis. Como assim? São mais fininhas, são mais delicadas, ok? Então você percebe que existe uma relação, né? Um preto no branco. Inclusive essa relação das cores é bem evidente, tá? Para dar a ideia do minimalismo. Então não preciso trabalhar com muitas cores. Eu só preciso usar 2 cores no máximo, tá? Para ter essa característica. E você percebe que tem uma questão geométrica aqui, tá vendo, ó? Isso aqui é na minha infância a gente chamava de pipa, né? O losango. Vocês estão vendo que tem um losango aqui, o outro losango aqui, porém as linhas em interseção. Maravilhoso, né? Outra obra de Frank Stella, essa aqui, que aí já tem um elemento mais retangular, né? Onde as linhas elas seguem um caminho, ó, seguindo o caminho. Vai, aqui, tá vendo? Dá um elemento mais retangular e essas linhas têm essa disposição. Percebe que são 2 cores só? Pois é. Para a gente finalizar nossa aula, um artista que trabalha com o minimalismo na questão de 3 dimensões, tá? No tridimensional, que é o Donald Judd. Em sala de aula, eu geralmente brinco que você, quando vai na exposição minimalista, é importante você prestar atenção para você não esbarrar ou não sentar em uma obra de arte. Como assim? Como os minimalistas vão trabalhar com elementos muito mínimos, né? Com elementos muito simples, né? Porque a ideia é simplificar os objetos artísticos. Então, o Donald Judd vai fazer o quê? Ele vai construir, né, essas estruturas, tá? Que tem um caráter repetitivo, como a gente viu nos outros artistas, aquele caráter repetitivo, que você encontra, ó, como se fosse várias caixinhas, uma em cima da outra. Não é fantástico? Aí o elemento de entrei numa sala, onde está a obra de arte? Se é uma exposição minimalista, cuidado para não sentar na obra. Olha essa aqui do Donald. Aí alguém com certeza deve ter pensado aí, né? Poxa, eu sentaria e não saberia que era uma obra de arte. Pois é, isso aqui é uma obra de arte do Donald Judd, tá? Então, aviso a meus amigos, meus queridos chuchus, meus amores alunos, cuidado quando vocês forem numa exposição minimalista, para você não confundir os banquinhos com as obras de arte, ok? Então, isso aqui é uma obra de arte em 3 dimensões. São cubos, né? 4 cubos aqui predispostos, um do lado do outro. É a obra de arte do Donald. Legal? Então, beijo, até a próxima aula.